História de Portugal. Dinastia Afonsina. Parte 1. O reinado de Dom Afonso Henriques. Após a Batalha de Ourique, a 25 de julho de 1139, Dom Afonso Henriques foi aclamado rei de Portugal pelas suas tropas. Depois da vitória em Ourique, Afonso começou um longo processo de esforços diplomáticos para obter o reconhecimento do reino. Afonso começou imediatamente negociações com a Santa Sé para obter o reconhecimento político do reino. Porém, o primeiro Estado a reconhecer Portugal como um reino foi Leão e Castela, através do Tratado de Zamora, assinado a 5 de outubro de 1143. Ainda nesse ano, mais precisamente no mês de dezembro, Afonso, através de uma carta enviada ao Papa Inocêncio II, declarou-se como um vassalo da Santa Sé. Apesar destes esforços diplomáticos com a Santa Sé, Portugal só foi reconhecido como reino por ela em 1179, com a bula Manifestis Probatum do Papa Alexandre III. Na área militar, durante o seu reinado, Afonso duplicou o tamanho do território português. Em 1145, Afonso conquista definitivamente a cidade de Leiria. Em 1147, através da utilização da técnica do assalto, ele conquista Santarém e, após esta vitória, quando se dirigia para Lisboa, derrotou um exército muçulmano na Batalha de Sacavém. Nesse mesmo ano, o exército português conquistou a cidade de Lisboa, após um cerco de 3 meses, e as cidades de Almada e Palmela. Em 1160, Afonso levou a cabo várias batalhas por todo o Alentejo. A sua carreira militar acabou depois de ter sido ferido no cerco de Badajoz, em 1169. Na área administrativa, Afonso dedicou-se à fixação da população, à promoção do municipalismo e à entrega de cartas de foral. Na área diplomática, Afonso casou-se com Mafalda de Saboia, em 1146, e estabeleceu uma aliança com o Condado de Saboia que durou até 1157. Em 1161, um conflito diplomático com o Reino de Leão, que iria durar até 1169, começou. O conflito deveu-se à povoação da zona de Ribacoa, por parte de Afonso. Fernando II de Leão respondeu ao rei português com a repovoação de zonas próximas à fronteira portuguesa. Com isto, Afonso conquistou várias cidades de Leão e na atual Extremadura espanhola, que pertenceriam a Leão segundo o Tratado de Sahagún. Apesar deste êxito, os esforços de Afonso foram em vão, porque depois da derrota em Badajoz, ele viu-se obrigado a ceder as localidades conquistadas a Fernando. Em 1160, Afonso estabeleceu uma aliança com Aragão, através do casamento da sua filha, Mafalda, com o futuro rei Afonso II de Aragão. A aliança foi reforçada ainda mais em 1174, com o casamento do infante Sancho com Dulce de Aragão. Após a derrota em Badajoz, uma regência em nome de Afonso foi instaurada. Esta ficou a cargo de 2 filhos do rei, o infante Sancho e a infanta Teresa. A regência iria durar até à morte de Afonso, a 6 de dezembro de 1185. O reinado de Dom Sancho I. Dom Sancho I sucedeu o seu pai após a sua morte em 1185. Ele acabou com as guerras fronteiriças pela posse da Galiza e dedicou-se a guerrear contra os mouros. Em 1189, com a ajuda dos cruzados, ele conquistou a cidade de Silves, que possuía uma população estimada de 20.000 pessoas. Após a conquista da cidade, ela foi fortificada e iniciou-se a construção de um castelo. Apesar disto, no ano seguinte, a cidade foi conquistada pelo exército de Yaqub al-Mansur. Sancho também se dedicou à governação política, administrativa e económica do reino. Ele acumulou um tesouro real e incentivou a criação de indústrias e de uma classe média de comerciantes e mercadores. Também concedeu várias cartas de foral, principalmente na beira e atrás dos montes. Com isto, ele criou várias cidades e povoou áreas remotas do reino. Sancho também possuía um gosto pelas artes e pela literatura. Durante o seu reinado, vários portugueses frequentaram universidades estrangeiras. Ele também concedeu ao Mosteiro de Santa Cruz 400 morabitinos, para que se mantivessem em França os monges que quisessem lá estudar. O último testamento que Sancho outorgou em 1209 provocou um conflito num Portugal que passava por um período de turbulência. Isto deu-se, pois Sancho deixou às suas filhas, Mafalda, Teresa e Sancha, sob o título de rainhas, as terras de Monte Moro Velho, Ceia e Alenquer. O seu filho, Afonso, quando ascendeu ao trono, recusou-se a cumprir o seu testamento, porque ia contra a sua política de centralização. Esta recusa causou um problema que se arrastou ao longo do reinado de Afonso. Sancho morreu a 26 de março de 1211.
O reinado de Dom Afonso II. Desde o primeiro ano como rei, 1211, e até 1216, o reinado de Dom Afonso II ficou marcado por violentos conflitos internos, entre ele e as suas irmãs, Mafalda, Teresa e Sancha, devido ao testamento do seu pai. O conflito foi resolvido através da intervenção do Papa Inocêncio III. Afonso teve que compensar as suas irmãs monetariamente. A guarnição das terras em questão ficou sob a alçada dos Cavaleiros Templários. Porém, o rei obteve o exercício das funções soberanas sobre as terras e não as infantas. Foi no seu reinado em que foram criadas as primeiras leis escritas e reunidas, pela primeira vez, as Cortes, em 1211, na cidade de Coimbra. As primeiras inquirições realizaram-se em 1220, que eram inquéritos para determinar a situação jurídica das propriedades e em que se baseavam os privilégios e imunidades dos proprietários. As primeiras confirmações realizaram-se entre 1216 e 1221, que validavam as doações e privilégios concedidos nos reinados anteriores, após analisados os documentos comprovativos ou por mercê real. O reinado de Afonso ficou marcado pela sua luta constante contra as classes privilegiadas para que o poder real fosse centralizado. Afonso não exerceu uma governação belicista, mas uma para consolidar a estrutura económica e social de Portugal. As primeiras leis portuguesas, que eram da sua autoria, visavam principalmente a propriedade privada, o direito civil e a cunhagem da moeda. Ele também enviou várias embaixadas a diversos países para o estabelecimento de tratados comerciais. Ainda assim, várias terras foram conquistadas durante o seu reinado, apesar de o terem sido devido à iniciativa de vários nobres e do Bispo de Lisboa. E também enviou tropas portuguesas para auxiliarem as castelhanas, aragonesas e francesas na Batalha de Navas de Tolosa. Afonso também procurou minar o poder clerical e aplicou uma parte das receitas das igrejas para propósitos de utilidade nacional. Isto levou a um conflito entre Portugal e a Santa Sé. Afonso foi excomungado pelo Papa Honório III e, apesar de ter prometido retificar os seus erros contra a Igreja, acabou por morrer excomungado em 1223, porque não fez nenhum esforço sério para mudar a sua política.